Amigos amados, mais uma vez aqui estamos. Que a poderosa e gloriosa paz do Eterno seja sobre a sua alma. A palavra do dia hoje está em Eclesiastes capítulo 3, que diz: tudo tem um tempo determinado e há um propósito para todo tempo debaixo do céu. Louvado seja Deus. Querido, o tema que Deus colocou no meu coração hoje foi a sós com Deus. Tem tempo para passear, tempo para viajar, tempo para dormir, tempo para comprar, tempo para vender. Mas eu quero te convidar a tirar um tempo da sua vida para ficar a sós com Deus. Os maiores segredos da nossa vida, nós não contamos no meio da multidão, no meio do povo, no meio da massa. Não. Contamos segredos para algumas pessoas mais próximas. E quando contamos em particular, a sós. Então, eu estou profetizando que Deus quer te revelar alguns segredos. Mas para isso você precisa ficar a sós com Deus. As maiores experiências dos homens da Bíblia não foram no meio da multidão, no meio do povo, foram a sós. Quer um exemplo? A Bíblia diz que Moisés estava a sós com Deus no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites. Foi a maior experiência da sua vida. E ele queria levar o povo. E ele estava levando o povo. Mas quando chegou no pé do monte, Deus disse: manda todo mundo voltar, eu só quero você. Eu quero revelar coisas grandes e extraordinárias para você. E quando Moisés entra, Deus revela a maior bênção e a maior revelação do Antigo Testamento para Moisés. Porque nos dias que ele ficou lá no monte, tomado da glória de Deus, a sós com Deus, Deus lhe revelou o tabernáculo, que era a sombra do Cristo vivo. Então foi a maior experiência da sua vida, a sós com Deus. Viu e ouviu coisas gloriosas. Aleluia. Então, meu querido, você precisa parar um pouco, parar com essa correria, com essa agitação, e tirar um tempo para você ficar sós com Deus, sensível, clamando, adorando, em comunhão total. A Bíblia diz que a maior experiência de Jacó foi no Val de Jaboque, quando ele passou toda a sua família, todos os animais, todo o seu patrimônio, e diz: vocês vai andando porque eu vou ter um particular com Deus. E foi no Val de Jaboque que o anjo do Senhor o visitou, e ele travou a maior guerra da sua vida, a maior batalha da sua vida com aquele anjo para que ele mudasse a sua história. E o anjo, quando viu que Jacó não ia deixá-lo, ele disse: não vai chamar mais Jacó o seu nome, mas a partir de agora chamarás Israel, aquele que como um príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Então a maior experiência de Jacó foi a sós com Deus no Val de Jaboque. Reserva um pouquinho da sua vida aí. Reserva uns minutinhos da sua vida para você ficar a sós com esse Deus. Ele quer te revelar coisas grandes e poderosas. Salmo 25:14 diz que o segredo do Senhor é para os que o temem e para os que reservam tempo para ficar a sós com Ele. Tira um tempinho, meu irmão. Você está buscando mais a bênção do que o dono da bênção. Tem que buscar mais o dono da bênção do que a bênção. Ele é o dono da bênção. Querido, Elias, lá no ribeiro de Querite, ele estava a sós. Querite no grego significa tamanho certo. Ele estava a sós com Deus. E Deus estava colocando Elias do tamanho certo para, na hora certa, ele apresentar para Acabe, o rei,
e para todo Israel e para o mundo daquela época. Glória a Deus. Então, meu querido, tire um momento da sua vida para ficar sós com Deus. Elias, Moisés, Jacó tirou momentos da sua vida para ficar sós com Deus e ouviram e receberam grandes revelações e segredos de Deus. Sossegue um pouquinho, se retira para você orar, mas orar de verdade, você e Deus. Ezequias, a maior experiência do profeta Ezequiel foi sozinho, perto do rio Quebar, quando ele orava, adorava e glorificava. Deus lhe deu a maior visão do seu ministério. Ele viu rodas dentro de rodas, que é até complicado explicar isso. Ele viu um trono e ele viu alguém muito poderoso assentado no trono. E ele viu querubins que levavam o trono de Deus para lá e para cá, para onde ele ordenava. Os querubins são os guardadores e os carregadores do trono de Deus. Alacabachúria. Quando Ezequiel teve essa revelação, ele estava a sós com Deus perto do rio Quebar. A Bíblia diz que quando ele teve essa visão, ele viu a glória de Deus que tinha como cor de âmbar, cor de fogo, azul e amarelo. E ele caiu. Porque o homem, quando vê a glória de Deus, ele cai, ele não aguenta. Por isso que no capítulo 2, Deus disse assim: põe-te em pé e falarei contigo. As pessoas dizem que ele estava caído, conversa fiada, irmão. Ele caiu por causa da glória. Não tem homem que consegue permanecer de pé quando de fato a glória de Deus se manifesta ou se revela. A Bíblia diz que o monte Sinai tremia e fumegava quando ele se manifestou no monte Sinai. Segundo Crônicas capítulo 7, quando no capítulo 6 Salomão termina de orar, no capítulo 7, quando ele termina, Deus enche o grande templo da sua glória. Quem estava fora não conseguia sair, quem estava dentro não conseguia entrar, e todos se prostraram, caíram e começaram a glorificar a Deus. A maior experiência do ministério do profeta Ezequiel foi a sós com Deus. A maior experiência do seu ministério não vai ser no meio da multidão, da massa, do povo, vai ser a sós com Deus. Porque, em particular e a sós, Deus vai te revelar o que você vai falar para as multidões depois. A maior experiência de Daniel foi a sós com Deus. No capítulo 10, no versículo 12, quando ele orava, porque ele descobriu através dos rolos dos pergaminhos sagrados que o cativeiro de Judá estava chegando ao final, que era de 70 anos na Babilônia. E ele se retira para consagrar e ficar a sós com Deus. E Deus lhe revela coisas grandes. E alguns capítulos atrás, Deus lhe dá visões também perto do rio, quando ele estava a sós com Deus. O anjo desce e diz: a tua oração foi ouvida. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a humilhar, a compreender e a entender a vontade de Deus. A resposta da sua oração foi enviada no primeiro dia. Mas o príncipe da Pérsia, dos medos, me cercou no ar. Ou seja, a capetada cercou o mensageiro no ar. Mas ele perseverou até que Deus mandasse reforço e a mensagem chegasse. Então, meu querido, tem muita resposta de oração que já foi liberada, mas está travada em guerra nos ares, em algum lugar aí. Mas vai clamando que Deus vai mandar reforço. O mensageiro divino vai furar o bloqueio e a vitória, o milagre, a bênção, a resposta tão desejada vai chegar em nome de Jesus. Paulo, a maior experiência de Paulo, ele estava a sós com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Quando o Senhor Deus o arrebata em espírito, e ele vai até o terceiro céu, ele vê coisas que os homens ainda não podem ver. Ele ouviu coisas que os homens ainda não podem ouvir. Em
ele viu coisas extraordinárias que está reservada para os salvos, para a noiva, para a amada igreja de Jesus Cristo. Seja firme e constante, meu irmão. Há uma recompensa inigualável para nós. Então a maior experiência do ministério de Paulo foi a sós com Deus. Quando Deus também disse, a minha graça te basta. Deus estava dizendo, eu te basto, Paulo. O meu poder te basta, o meu amor te basta. A minha misericórdia te basta, a minha grandeza te basta. As minhas maravilhas te bastam, o meu ar te basta. Eu estou profetizando isso na sua vida. Deus te basta, o amor de Deus te basta, a grandeza de Deus te basta, a glória de Deus te basta, as maravilhas de Deus te basta, as curas de Deus te basta, o consolo na alma de Deus na sua vida te basta. Deus, a graça de Deus te basta. Tira um momento da sua vida para ficar a sós com Deus, querido. A sós com Deus. Em consagração, em oração. Deus quer te revelar coisas grandes. João, quando ele foi preso, a Bíblia diz que ele pregava na praça em Éfeso, e ele foi preso por pregar o Evangelho. E segundo a tradição, ele estava com mais ou menos 90 anos e foi lançado na ilha de Patmos. E quando ele foi lançado na ilha de Patmos, ele ficou só. Mas ficou só entre os homens, mas ficou só com Deus. E ele com certeza orava, chorava, adorava, clamava. E de repente o Senhor Jesus lhe dá a maior revelação da sua vida e do seu ministério. Já estava velho e talvez passou por algum momento na sua cabeça até assim, já estou velho, não tem mais nada para fazer, meu ministério acabou. E Jesus chega e diz, agora será a parte mais profunda do seu ministério. A Bíblia diz lá em Apocalipse, ele mesmo diz, e fui arrebatado em espírito. E quando me dei, estava no céu, na glória. Aleluia. E lá o Senhor lhe revelou o triunfo da igreja final e a derrota final de Satanás. Satanás está em franca queda. Foi expulso do céu para as regiões. Algum lugar aí nos ares. A Bíblia diz que muito em breve Miguel com o exército do Senhor vai expulsar ele vai descer para a terra. Depois ele vai ser preso 1000 anos e vai descer para o abismo. E depois ele vai descer para o lago de fogo, para as profundezas da perdição eterna. Mas o Senhor mostrou para João o triunfo da igreja. A igreja está em franca subida, franca ascensão. Aleluia! Cada culto que você vai é um degrau ao encontro do Senhor que você vai. A igreja está subindo, ela não para. Ela só vai parar na glória o dia que encontrar o Senhor nos ares. A sós com Deus foi a maior experiência de João. Jesus no Monte da Transfiguração, a sós com Pedro, João e Tiago, se transfigurou em glória. Foi a maior revelação para a vida deles, a sós com Jesus. Isaías no capítulo 6, quando morreu o rei Uzias, ele foi para o templo e ficou a sós com Deus. Foi a maior experiência do seu ministério. Deus rasgou o céu e lhe deu visões. Ele viu também alguém poderoso assentado num trono. Ele viu serafins que tinham 6 asas, que voavam e diziam uns para os outros, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O outro dizia, Santo, Santo é o poderoso da glória. E um deles pegou uma brasa e tocou os seus lábios e foi queimado e mudou seu ministério para sempre. Tira alguns minutos para ficar sós com Deus. Deus quer te revelar coisas tremendas e poderosas. Deus te abençoe, amado. Abraço!